Vamos agora resolver o caso prático número 3, onde, a partir de um balancete, vamos construir as demonstrações financeiras de uma empresa e apresentar as mesmas no anexo A da informação empresarial simplificada. O caso prático número 3, IES, do balancete às demonstrações financeiras. Temos a entidade XPTO, cujo número de identificação fiscal é aquele que está aqui referido, sediada em Lisboa, dedica-se à comercialização de eletrodomésticos, classificação de atividade económica 47.540. Do balancete do razão retificado, antes de apuramento, de 31 de dezembro, foram obtidos os seguintes elementos. Isto seria um balancete do mês 13 do sistema informático. Temos aqui as contas entre a classe ou a conta 11 e a conta 44. Portanto, aqui é um balancete do razão, contas de 2 dígitos. Entre a 11 e a 44, vamos ter contas que podem ser do ativo ou do passivo ou diminuições de ativo. E, portanto, o caixa, os depósitos à ordem, clientes, são contas do ativo. No entanto, por exemplo, em clientes, os saldos a débito são saldos de ativo, todavia, em clientes temos aqui um saldo a crédito. Pode ser uma imparidade, e aí seria uma redução do ativo, ou então pode ser outra situação, e por isso temos aqui as notas. E a nota número 2 diz-nos que o saldo a crédito da conta 21 clientes, no montante de 20.000 euros, corresponde a um adiantamento do cliente BGH. Portanto, neste sentido, este saldo a crédito é passivo, porque um adiantamento um adiantamento de um cliente é inscrito no passivo, representa uma responsabilidade que nós temos para com este cliente que nos adiantou uma verba de 20.000 euros e, portanto, passamos nós a ter, efetivamente, uma obrigação para ele. O mesmo acontece aqui nos fornecedores. Os fornecedores são naturalmente passivos, dívidas, e, portanto, os saldos credores apresentam aqui os passivos. 314 mil euros é o valor em dívida que os fornecedores, que nós temos para com os fornecedores no dia 31 de dezembro. Portanto, isto vai ser inscrito no balanço no passivo corrente, no passivo de curto prazo. No entanto, temos aqui um valor de 15.000 a débito. Tem uma natureza de ativo. Ou seja, em que circunstâncias eu posso ter aqui um ativo inserido em fornecedores? Bom, de acordo com a nota 3, o saldo a débito da conta 22 fornecedores, no montante de 15.000 euros, é correspondente a um adiantamento realizado ao fornecedor PTR SA. Efetivamente, quando realizamos adiantamentos a fornecedores, eles vão ser posicionados no ativo, é um direito que nós possuímos. A partir do momento em que adiantamos uma verba ao fornecedor, ficamos nós com um direito sobre ele. E, consequentemente, esta rúbrica a débito vai ser dirigida ao ativo do balanço. Estado e outros entes públicos apresenta-se com saldo credor, portanto passivo, impostos que devemos ao fisco no dia 31 de dezembro do ano N, portanto vai estar aqui inserido o IRS de retenções na fonte do processamento de salários do mês de dezembro, a segurança social, eventualmente IVA a pagar, e temos aqui uma concentração só em dívidas relativamente ao Estado. Depois temos a conta 25, que são os financiamentos obtidos. Expressa o montante em dívida de capital alheio
e no caso concreto dívida onerosa, deve-se aqui a instituições financeiras 127.425. É muito importante sabermos aqui informações, qual vai ser, em termos do serviço da dívida, ah, os próximos 12 meses de dívida e o que virá além desses próximos 12 meses. Isto porque os financiamentos obtidos eles vão cair no balanço em passivo não corrente, mas também em passivo corrente. E o passivo corrente é a dívida de curto prazo. E segundo a nota que nós aqui temos, e respeitante ao montante da conta 25, representa um financiamento obtido a uma instituição de crédito e durante o próximo ano, portanto, durante os próximos 12 meses, ou seja, num passivo de curto prazo, num passivo corrente, será liquidado o montante de 28.425. Este valor vai para passivo corrente, a restante parte irá para passivo não corrente. Depois temos as outras contas a receber e a pagar, mas está tudo do lado do crédito, portanto vai tudo para pagar, passivo. Os diferimentos, os valores a débito pertencem ao ativo, os valores a crédito pertencem ao passivo. As provisões que vão ser inseridas no balanço no ativo, no balanço no passivo não corrente, 230.500, muito bem, a crédito. E depois temos a existência final de 150.250, que irão para os inventários no ativo corrente. Os investimentos financeiros, aplicando-se aqui o método de equivalência patrimonial, irão ser inseridos no balanço, no ativo não corrente, na parte de investimentos financeiros, método de equivalência patrimonial. Temos as propriedades de investimento, onde o valor correspondente ao custo de aquisição está enquadrado aqui no débito e temos a crédito um valor acumulado de 405.000 que vamos considerar ser as depreciações acumuladas às propriedades de investimento. E para o balanço vamos colocar a quantia escriturada, ou seja, a diferença entre custo de aquisição, depreciações acumuladas e perdas por imparidade, portanto 45.000 euros dirige-se ao balanço, ao ativo não corrente, ao ativo de médio e longo prazo. Os ativos fixos tangíveis apresentam-nos aqui um valor de 1.409.175. A débito corresponde aos valores de aquisição. 1 milhão de euros a crédito corresponde a depreciações acumuladas. A diferença é a quantia escriturada de 409.175, a diferença entre o valor a débito e crédito, e que se vai dirigir ao ativo não corrente do balanço. Nos ativos intangíveis, temos o saldo a débito de 30.000 e a crédito de 20.000. Portanto, a débito o custo de aquisição, a crédito as amortizações acumuladas. A quantia escriturada é de 10.000, que é aquela que se vai apresentar no balanço. Portanto, então, aqui nesta zona amarelo temos ativos, passivos, reduções de ativos, nomeadamente depreciações e amortizações, e temos alguns passivos, os valores que se apresentam aqui a crédito, tirando então as depreciações, que apesar também de se apresentarem a crédito, são diminuições do ativo. Esta zona a verde vai ser para o capital, a classe 5. Temos o capital subscrito da entidade, 250.000 euros. Temos outros instrumentos de capital próprio, 35.000, aqui serão prestações suplementares. Temos reservas de 80.000. Em relação às reservas, é preciso fazer a leitura aqui de uma nota, porque o balanço vai-me discriminar, vai-me obrigar a discriminar as reservas, e a nota 6 diz-me que as reservas são constituídas por 50.000 euros em reservas legais
e 30.000 em outras reservas. E então eu verifico que esta empresa já tem a reserva legal otimizada no âmbito do Código das Sociedades Comerciais, porque estamos a falar de uma sociedade anónima. As sociedades anónimas têm de afetar anualmente 5% dos lucros ao reforço da reserva legal até que esta venha a alcançar 20% do capital social e, portanto, 20% de 250.000 já são 50.000, portanto, a empresa já efetivamente tem a sua reserva legal devidamente constituída. Os resultados transitados apresentam-se credores, portanto, excelente. Os valores de capital, quando credores, é muito positivo para a empresa. Pior seria se os resultados transitados estivessem com valor a débito, prejuízos acumulados. Aqui não, temos só lucros acumulados e retidos, no caso concreto. 86.126. E depois temos uns excedentes de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis de 31.500 euros. Portanto, tudo a crédito, tudo positivo para fornecer a zona do capital próprio da nossa entidade no seu balanço. Portanto, para efeitos de balanço, temos aqui tudo, falta-nos apenas o que vem da demonstração dos resultados, que é o resultado líquido do período. E quando se pensa em resultado líquido do período, pensa-se em demonstração dos resultados. Então, para a demonstração dos resultados, temos a classe 6 com os seus gastos, custos das mercadorias, fornecimentos e serviços, gastos com pessoal, os gastos de depreciações e amortizações daquele período em concreto. As acumuladas estão no balanço, mas as do período, concretamente, claro que as acumuladas também contemplam as do período, mas vem tudo o que está para trás. Mas na demonstração dos resultados são apenas os gastos daquele ano, independentemente de ter havido pagamento ou recebimento, regime do acréscimo na demonstração dos resultados. E temos então o custo, os fornecimentos, os gastos, temos gastos de depreciações e amortizações, perdas por imparidade de 40.000. Vamos aqui ver numa nota o que é que será esta perda por imparidade. A nota 65, perdas por imparidade, contempla 40.000 euros em ativos fixos tangíveis. E, portanto, os ativos fixos tangíveis tiveram uma perda por imparidade neste período, para além da depreciação, tiveram também esta redução. Depois temos as provisões do período, outros gastos e os juros, nomeadamente os gastos de financiamento. Portanto, tudo para incorporar nos gastos do período na demonstração dos resultados. E depois, como rendimentos do período, temos as vendas de 3 milhões, as prestações de serviços de 655.025, os trabalhos para a própria entidade de 15.000, os subsídios à exploração de 20.000 e os outros rendimentos de 1.550. Este balancete já tem aqui o reconhecimento do imposto estimado para o período, que é um lançamento que também se faz no 13º mês, onde se debitou a conta 8121 por 21.124 e a correspondência a este débito está incorporado num crédito que se fez na conta 24 e dentro deste valor de 87.624 está precisamente estes 21.124. Claro que este valor aqui tem outros, não é? Tem o IRS, tem a Segurança Social, eventualmente o IVA a pagar. Em relação ao imposto, o imposto é formado pela coleta de IRC, pela derrama municipal, pelas tributações autónomas. E, portanto, estes três valores formaram o imposto estimado para o período. Depois a empresa realizou pagamentos por conta no montante de 6.000 euros. Bom, então, com base nos elementos do exercício N e nas notas anexas da informação disponibilizada, determine, apresente e comente
o processo contabilístico de apuramento dos resultados, vamos elaborar a demonstração dos resultados por naturezas, o balanço, a demonstração dos fluxos de caixa. Com base nos resultados contabilísticos, estabeleça as ligações entre as 3 demonstrações financeiras e depois queremos saber o que é a informação empresarial simplificada e quais os principais anexos apresentados pelas entidades em função do normativo contabilístico em questão enquadradas, considerando que a XPTO SA desenvolve a sua contabilidade de acordo com o regime geral do SNC, portanto, por este regime optou. Queremos a folha rosto da IES e queremos as demonstrações financeiras no anexo A. Aqui vamos apresentar demonstração dos resultados por naturezas, balanço e demonstração dos fluxos de caixa. Sendo uma entidade de regime geral, ela obedece às 28 normas de contabilidade e está sujeita às 5 demonstrações financeiras. Neste exercício vamos apresentar 3. Portanto, está sujeita ao balanço, à demonstração dos resultados por naturezas, à demonstração dos fluxos de caixa, à demonstração das alterações de capital próprio e ao anexo. Vamos elaborar balanço, demonstração dos resultados e demonstração dos fluxos de caixa. A demonstração dos fluxos de caixa é obrigatória ser pelo método direto e significa que a empresa possui um sistema informático que lhe permite efetivamente aplicar o regime de caixa, ou seja, havendo um pagamento, havendo um recebimento, o sistema informático imediatamente reclassifica e conduz esses valores, esses fluxos financeiros de entrada ou de saída aos respectivos itens da demonstração dos fluxos de caixa. Caso contrário, portanto, existe também o método indireto para elaborar a demonstração dos fluxos de caixa, mas no sistema de normalização contabilística temos de o fazer através do método direto. No portal das finanças, podemos fazer o download da informação empresarial simplificada, conforme eu apresento aqui. No exercício vamos encontrar já preenchido, mas podemos fazer sempre o download da informação empresarial simplificada através do software que o Portal das Finanças nos disponibiliza. E uma vez feito esse download, em primeiro lugar é preciso também, antes de fazer o download, para que isto possa correr no PC, temos de fazer também a instalação do Java e a partir daí fazer o download do software que está no Portal das Finanças e podemos assim trabalhar offline o preenchimento da informação empresarial e depois ela é também entregue a partir deste software. Importante, temos aqui a folha rosto, que estivemos a ver na videoaula anterior. Aquelas orientações que eu há pouco estive a referir na videoaula anterior sobre quais os anexos que as entidades têm que apresentar em função da sua dimensão e quais as dispensas de anexos que as entidades usufruem em função da sua dimensão, está aqui também tudo explicado relativamente a essa informação. A nossa entidade, obedecendo ao regime geral do sistema de normalização contabilística, claro que nós vamos ter de apresentar o anexo A. Aliás, o anexo A, todas elas entregam. E, portanto, eu vou aqui criar um novo anexo. Portanto, nós temos aqui todos os anexos disponíveis no software para apresentar a informação empresarial simplificada. Portanto, eu quero o anexo A e eu preciso agora de mencionar que a minha contabilidade está organizada ou por normas internacionais de contabilidade, ou pelo regime geral do sistema de normalização contabilística que obedece às 28 normas, ou uma pequena entidade que obedece à norma contabilística e de relato financeiro para pequenas entidades, ou a minha entidade é uma microentidade que obedece à norma das microentidades.
Eu estou no regime geral, sou uma entidade que obedece às 28 normas e, portanto, já classifico aqui a minha empresa e digo OK. E a partir daqui aparece-me o tal anexo A e já a identificação de como é que a minha contabilidade se encontra organizada. Seguidamente, eu tenho aqui os vários quadros do anexo A e o primeiro quadro é o quadro 03A, portanto, onde eu vou apresentar a minha demonstração dos resultados por naturezas. E aqui para períodos de 2010 e os seguintes, portanto é precisamente aqui que eu vou preencher. Eu vou colocar, vou preencher aqui para o período N, uma vez que o meu balancete assim tem aqui os dados todos. Portanto, aquilo que eu vou fazer agora é a transposição dos valores do balancete de rendimentos, de gastos, para a demonstração dos resultados. Portanto, vendas e serviços prestados, que é um item a que as entidades estão abrangidas por N. Normas internacionais, S, regime geral e M, microentidades, todas elas têm de apresentar, portanto, vendas e serviços prestados, 3.655.025. Portanto, eis aqui o nosso volume de negócios. Depois temos os subsídios à exploração, que é logo a próxima rúbrica. E aqui vamos apresentar então 20.000 euros. Temos os trabalhos para a própria entidade, trabalhos para a própria entidade, aqui no A5005, portanto 15.000. Eu estou simplesmente a fazer a passagem do balancete aqui, incorporando os valores na demonstração dos resultados. Temos agora o custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas, portanto, o valor 1.850.500, 1.850.500. Os valores de custo das mercadorias é um valor que já vai subtrair para efeitos de apuramento do EBITDA da empresa e, portanto, este valor já está previamente formatado para ser um valor de dedução. É um gasto. Os fornecimentos e serviços externos também é um gasto, portanto, vamos colocar então 855.000 euros. E depois temos os gastos com o pessoal, que de acordo com o nosso balancete foram 700.000 euros. E tivemos ainda, no âmbito aqui da nossa demonstração dos resultados, portanto, eu tenho aqui, eu já estou aqui no âmbito dos gastos, tenho ali na conta 65 uma perda por imparidade, mas eu sei que é, de acordo com as notas, que é respeitante a ativos depreciáveis, não esquecer as notas. Portanto, perdas por imparidade contempla 40.000 euros em ativos fixos tangíveis. Portanto, isto vem depois na zona da passagem do EBITDA para o EBIT. Junto às depreciações, vai lá haver um item para isto. E temos provisões de 35.000 euros, outros gastos. Então vamos lá continuar aqui, que agora temos de colocar o valor das nossas provisões, que é o valor que se segue. Provisões, aqui no A5011. As provisões foram de 35.000 euros. 35.000 euros, não é? Exatamente, 35.000. Temos ainda outros rendimentos, portanto vamos ali, outros rendimentos e gastos, 1.550 euros. E, por fim,
temos outros gastos, outros rendimentos e ganhos e agora outros gastos e perdas de 2.500 euros. Portanto, a partir de agora, temos o resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos. Portanto, acabamos agora de chegar ao EBITDA da empresa. Exatamente conforme depois no manual, onde isto está devidamente apresentado, temos então o tal EBITDA de 248.575 euros. Seguidamente, vamos fazer a passagem do EBITDA para o EBIT e, para tal, temos de inscrever as depreciações e amortizações daquele período. E, portanto, foram de 104.325, 104.325, tudo no balancete, não é? Temos ali no nosso balancete, mais um bocadinho para trás, as nossas depreciações e amortizações do período e temos ainda uma perda por imparidade de 40.000, que de acordo com as nossas notas é efetivamente em investimentos depreciáveis, portanto vem logo ali a seguir às depreciações, portanto, para além da redução do ativo em função das depreciações, também teve esta imparidade de 40.000 euros e assim forma-se o resultado operacional da empresa. Portanto, está assim formado em 104.250 euros. Seguidamente vamos à parte financeira do período, onde temos juros e gastos similares suportados, portanto vamos formar o resultado financeiro. Aqui a empresa tem apenas juros, de acordo com o balancete suportados, foram 22.000 euros, e formou-se o denominado resultado antes de impostos. Seguidamente, colocamos o valor do imposto, que vimos nas notas era de 21.124 euros. E, portanto, temos assim o resultado líquido do período. Resultado líquido do período, 61.126 euros. Uma vez preenchida a demonstração dos resultados, vamos agora passar ao balanço. E, portanto, o balanço no modelo pós-períodos de 2010 e seguintes, portanto, balanço no modelo atual. Eu começo já por incorporar no capital próprio o meu resultado líquido do período, porque a ligação entre a demonstração dos resultados e do balanço faz-se a partir do resultado líquido do período, 61.000 ou com o resultado líquido do período. Este resultado líquido do período foi então de 61.126. Em janeiro do próximo ano, portanto, estas demonstrações financeiras são a 31 de dezembro do ano de relato. Em janeiro do próximo ano, este resultado líquido do período vai ser transferido para resultados transitados. Portanto, a nível de contabilidade, o saldo credor do resultado líquido do período vai ser debitado e resultados transitados vamos creditar. Isso tem que ser feito no início do próximo ano. Entretanto, vamos desde o início agora começar. Eu começo pelo ativo não corrente, portanto o ativo de médio e longo prazo. Os ativos fixos tangíveis, em que vamos colocar a quantia escriturada, ou seja, os valores de aquisição menos as depreciações, menos as perdas por imparidade, estava lá no balancete 409.175, portanto a diferença entre o valor a débito e o valor a crédito. Depois, nas propriedades de investimento, exatamente a mesma coisa, ou seja, o valor a débito menos o valor a crédito do balancete, o valor a débito custo de aquisição, o valor a crédito
depreciações acumuladas, mais eventuais imparidades, portanto 45.000. Depois temos os ativos intangíveis de 10.000. Mais uma vez, a diferença entre os 30.000 a débito e os 20.000 a crédito, que representam as amortizações. Nós temos ainda no nosso balancete participações financeiras pelo método da equivalência patrimonial e são 33.000 euros no balancete. Portanto, com isto está constituído o ativo não corrente da entidade, que totaliza 497.175 euros. Passamos para o ativo corrente, onde temos a existência final em inventários, no balancete 150.250, portanto aquilo que vem da conta 32. Temos os nossos clientes, mas os valores a débito, 650.000 de dívida a clientes, aliás, dívida de clientes. Temos os diferimentos, o que vem do balancete a débito, diferimentos ativos, 15.000. Depois temos dentro, aliás, só confirmar aqui, porque só para ver, eu tenho que ver aqui, portanto, diferimentos. Diferimentos 21.126. 21.126. Temos também fornecedores 15.000 em ativo. Os tais adiantamentos realizados a fornecedores, mas os diferimentos é 21.126. Vou só reestruturar isto aqui. Portanto, os diferimentos ativos 21.126 e outras contas a receber, entidades que obedecem às normas internacionais e ao regime geral do SNC, portanto é para aqui onde se coloca os adiantamentos a clientes como rúbrica do ativo, 15.000. E falta-me o caixa e depósitos bancários, que totaliza 150.000, está bem? E é aquilo que vem do nosso balancete, os 1.000 euros em caixa, mais os 149.000 em depósitos bancários. Portanto, essa informação, ela é contemplada na última rúbrica Caixa e Depósitos Bancários. Ou seja, o nosso ativo não corrente mais o ativo corrente, o total é de 1.483.551. Vamos agora constituir aqui o nosso capital próprio, que começa pelo capital social, o capital realizado de 250.000 euros, aquilo que no balancete corresponde à conta 51, 250.000. Depois temos, de seguida, os outros instrumentos de capital próprio. 35.000, vem do balancete. Temos as reservas. E aqui as reservas legais, cuja nota dizia 50.000, e as outras reservas, que totalizam então 30.000. Portanto, o total de reservas 80.000, distribuídas assim, 50.000 de legal e 30.000 de outras. E, portanto, 20% do capital realizado é precisamente 50.000. Esta empresa já tem a sua reserva legal completa e, portanto, em próximas afetações de resultados, já não temos a prioridade da reserva legal. Os resultados transitados da entidade se cifram em 86.126, portanto já está. Excedentes de revalorização,
31.500, portanto, o valor que vem do balancete da conta 58, que aqui são excedentes de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis, portanto, e assim formamos o nosso capital próprio de 543.752, portanto, uma empresa que há uns anos atrás os acionistas começaram por investir 250 mil euros e, entretanto, através dos resultados líquidos positivos que ela tem vindo a ter historicamente, de um ponto de partida de 250 mil, já estamos com 543.752. Portanto, em termos de capital próprio, tem havido uma evolução bastante positiva. Resultados transitados também ali positivos, em 86.126, os quais serão, no início do próximo ano, reforçados com este resultado líquido deste período. Ele vai ser transferido para os resultados transitados, mas isto no início do próximo ano. Agora, em termos de passivo não corrente, temos as provisões de 230.500 euros, temos os financiamentos obtidos, mas na parcela não corrente, dívida de médio e longo prazo, portanto um horizonte para além dos próximos 12 meses. Depois teremos ainda 99.000 euros a pagar à banca, porque os próximos 12 meses são passivo corrente de dívida. E virá ali, eu até já vou colocar ali nos financiamentos obtidos de passivo corrente, os próximos 12 meses, financiamentos obtidos, vamos ter a pagar 28.425, conforme eu tinha lá nas notas do exercício. Portanto, o passivo não corrente totaliza 329.500. Agora temos os nossos fornecedores. Fornecedores, 314, portanto o valor que está a crédito no balancete. Adiantamentos de clientes, passivo. Então não esqueçamos que em clientes o valor a débito foi todo para o ativo e depois a crédito tenho um adiantamento a um cliente. E isso tem que ser colocado aqui em adiantamentos de clientes nesta zona. Portanto, são 20.000 de passivo, de obrigações. Depois temos o Estado e outros entes públicos, que totaliza 87.624, já está. Os financiamentos obtidos já estão incorporados. Outras dívidas a pagar, portanto, para entidades que obedecem às normas internacionais e esse regime geral, portanto é aqui que a nossa entidade tem que inscrever. As outras dívidas a pagar, portanto é aqui esta conta 27.145 mil. Portanto, 145 mil euros. Temos os diferimentos com saldo credor, que se conduzem ao passivo, ali a conta 28, 15.250. Ora, 15.250. E é isto, portanto, está assim o nosso balanço. Temos ali o total do passivo, o não corrente e o corrente, 939.799, e temos a equação fundamental do balanço, não é? Em que o total do ativo, ou seja, 1.483.551, é igual ao total do capital próprio e do passivo, os mesmos 1.483.551. Bom, agora o quadro 0B é respeitante à demonstração das alterações no capital próprio. O quadro 04C é a demonstração dos fluxos de caixa da entidade. Quanto à demonstração dos fluxos de caixa, ela tem que ser produzida através do método direto. Uma vez que este método direto é aquele que no sistema de normalização contabilística é obrigatório.
Nós podemos utilizar o método indireto, mas internamente para a empresa, fazendo uma reconciliação do resultado líquido, portanto, o método indireto parte do resultado líquido e depois faz um conjunto de ajustamentos de gastos não desembolsáveis, de gastos de financiamento e do próprio imposto, que não faz parte do resultado, portanto, e dos gastos de financiamento, que não farão parte do próprio resultado operacional, e depois um conjunto de variações de ativos correntes, as chamadas variações em necessidades fundo maneio, até se chegar ao caixa das operações, depois o caixa das atividades de investimento e das atividades de financiamento. E aquilo que resulta de caixa e seus equivalentes no final do período terá de coincidir com o valor que no balanço temos em caixa e depósitos bancários. No entanto, respeitante ao período N. No entanto, aqui o método direto é aquele que nós temos que fazer para a IES. Portanto, eu não vou fazer um desenvolvimento do método indireto, vou explicar o método direto que pressupõe que a entidade informaticamente, no seu sistema informático de contabilidade, possa, a cada pagamento, a cada recebimento, imputar à respectiva rúbrica de uma atividade operacional de investimento ou de financiamento e, portanto, à data de relato, nós temos recebimentos de clientes, aqui resulta do regime de caixa, ou seja, é diferente da demonstração dos resultados. A demonstração dos resultados incorpora os rendimentos e os gastos no período a que eles dizem respeito, independentemente do recebimento ou do pagamento ocorrer em período ou em períodos subsequentes. A demonstração dos fluxos de caixa, contrariamente, apenas incorpora recebimentos e pagamentos. E, portanto, durante aquele ano, recebemos de clientes 3.587.025 que o sistema informático produziu esta informação. Portanto, sempre que se debitou uma conta 12 e que se creditou uma conta 21 pelo recebimento de um cliente, o sistema informático reclassifica a operação como um fluxo de caixa. Utiliza-se mesmo uma classe 0 de reclassificação das contas da financeira para fluxos de caixa. Depois temos os pagamentos a fornecedores, que ocorreram este ano, 2.695.626. Pagamentos ao pessoal, 695. Claro que pagamentos têm sinal negativo, recebimentos têm sinal positivo. O caixa gerado por estas três operações, positivo em 196.399. Depois pagamento versus recebimento de imposto sobre o rendimento, aqui está negativo, portanto pagamento. E outros recebimentos e pagamentos, nomeadamente de impostos, como IRS, IVA, Segurança Social, e portanto quando aqui temos um valor positivo é porque houve reembolso, pode ter sido nomeadamente IVA, 54.425. Depois temos os fluxos de caixa das atividades operacionais que corresponde a toda esta vertente entre receber dos clientes, pagar a fornecedores, pagar aos trabalhadores, pagar impostos ou recebê-los por via de reembolso ou de recuperação, valores da área da exploração cíclica da entidade, temos os fluxos das atividades operacionais. Portanto, esta empresa foi capaz, durante aquele ano, de gerar, durante o ano N, de gerar 223.798 de fluxo positivo das suas atividades operacionais. Seguidamente, vêm as atividades de investimento. Portanto, seguidamente, nas atividades de investimento, podemos ter pagamentos respeitantes aos vários tipos de ativos
não correntes, nomeadamente ativos fixos tangíveis, intangíveis, investimentos financeiros, e esta empresa teve aqui pagamentos a fornecedores de investimentos. Ativos fixos tangíveis, 104.175 e intangíveis, 3.000. Não teve qualquer recebimento, portanto, não fez alienação ou venda de ativos. Também não recebeu dividendos de participações financeiras. Estes dividendos aqui que vêm nas atividades de investimento são dividendos que a empresa possa vir a receber de investimentos financeiros. Não recebeu, nem juros. E, portanto, só valor negativo, 107.175. Mas as atividades operacionais são suficientemente robustas para compensar este fluxo negativo da zona do investimento. E depois temos a zona do financiamento, ou seja, fluxos de caixa, de pagamento ou de recebimento correspondente ao fluxo de financiamento. Recebimentos a nível de financiamentos obtidos, de realizações de capital e outros instrumentos, de cobertura de prejuízos, doações e outras operações, a empresa não teve absolutamente nada. Teve pagamentos, porque a empresa pagou dívida à banca e, portanto, em pagamentos respeitantes a financiamentos obtidos, menos 22.572. A empresa, durante o período, pagou juros, 22.000. A empresa pagou dividendos aos seus acionistas, é o que aqui está, 42.048. Vejamos que os dividendos aparecem duas vezes, não é? Só que nas atividades de investimento, os dividendos aparecem numa ótica de recebimento. A empresa recebe dividendos de investimentos financeiros, de participações noutras entidades. Mas quando dividendos aparece aqui como pagamento, são os dividendos que a empresa paga aos acionistas ou aos sócios na forma de lucros, porque os acionistas são considerados também financiadores da empresa. A empresa é financiada por capital próprio, via acionistas, e por dívida, capital alheio. E, portanto, os dividendos é aquilo que a empresa paga aos seus sócios ou aos seus acionistas a título de distribuição de lucros ou de dividendos. E, portanto, houve aqui apenas valores negativos, 86.623. Ou seja, a soma algébrica do fluxo das atividades operacionais menos o fluxo das atividades de investimento menos o fluxo das atividades de financiamento dá 30.000. No entanto, estes 30.000 é a variação de caixa e seus equivalentes. No entanto, no início do ano, a empresa arrancou com 120.000 euros de caixa e depósitos bancários. Isso vê-se, nomeadamente, no balanço, não é? Portanto, no balanço, a 31 de dezembro de N-1, o meu saldo final de caixa e depósitos bancários era de 120.000, que corresponde ao início do ano N. No dia 1 de janeiro do ano N, é assim que eu começo com caixa e equivalentes no início do período, que somados à variação do próprio período dá 150.000, que liga ao balanço no período N em caixa e depósitos bancários. Estas são as interligações fundamentais entre as demonstrações financeiras. O balanço, ele tem caixa e depósitos bancários de 150.000. Para eu perceber como é que foram formados estes 150.000, eu vou à demonstração dos fluxos de caixa e vejo que entre recebimentos e pagamentos das atividades operacionais de investimento e de financiamento, cheguei ao final do ano com 150.000, está justificado através destes movimentos. O balanço apresenta-me o resultado líquido em capital próprio de 61.126, e se eu quiser saber como é que foram formados estes 61.126 de resultado líquido do período,
basta mirar a demonstração dos resultados e tem a explicação entre rendimentos e gastos do período a que dizem respeito, independentemente de haver ou não recebimento ou pagamento, regime do acréscimo, 61.126. Bom, mas voltando à demonstração dos fluxos de caixa pelo método direto, portanto, a nível da informação empresarial simplificada, aqui no período N, eu começo por colocar fluxos de caixa das atividades operacionais 3.587.025, de acordo com a informação obtida pelo sistema informático, estamos no método direto. Depois temos os pagamentos a fornecedores, 2.695.626. E temos os pagamentos ao pessoal de 695.000 euros. Portanto, já formei ali 196.399 do caixa gerado por estas operações. Depois tenho o pagamento ou recebimento, e aqui é negativo, 27.026, mas aqui o valor tem que ser colocado como negativo. E depois temos outros recebimentos e pagamentos, 54.425. 54.425. Portanto, o caixa das atividades operacionais gerou positivo, fluxo positivo, 223.798. Em termos de fluxos de caixa das atividades de investimento, pagamos de ativos fixos tangíveis, e aqui é mesmo pagamento, 104.175, nunca esquecer que quando estamos a preencher esta declaração, esta demonstração financeira, estamos a aplicar regime de caixa, ou seja, só contam os pagamentos e os recebimentos. Depois temos os ativos intangíveis, 3.000. Nada mais aqui, portanto, não recebemos valores de realização pela alienação de ativos fixos tangíveis e intangíveis, pela alienação de investimentos financeiros, também não recebemos subsídios ao investimento, nem juros e rendimentos similares, nem dividendos provenientes das nossas participações financeiras. Portanto, o fluxo de caixa das atividades de investimento, 107.175 negativos. Em termos de financiamento, não contraímos nenhum empréstimo naquele ano, portanto, financiamentos obtidos nada. Também não tivemos realizações de capital e outros instrumentos de capital próprio, portanto, não houve fluxo positivo de entradas de dinheiro pela via das atividades de financiamento, mas existiram os fluxos negativos, porque a empresa pagou uma parte da dívida, amortização de capital, 22.575, pagou igualmente juros desta dívida onerosa, que gerou 22.000 de juros, e portanto, só confirmar, portanto, 22.000, estamos a falar de pagamentos, financiamentos obtidos, 22.575, e depois 22.000. E depois tivemos também o pagamento de dividendos de 42.048. Andei-me ali, portanto, 42.048. Assim é que está correto. Ou seja, os fluxos de caixa das atividades de financiamento totalizaram 86.623, o que provocou uma variação de caixa e seus equivalentes final de 30.000. Mas como no início do ano o caixa e seus equivalentes era de
120.000 euros. Portanto, chegou-se ao final do ano, 120.000 mais 30.000 com 150.000 euros. E temos assim a ligação para o balanço. Estes 150.000 de caixa e seus equivalentes no fim do período é aquilo que foi transposto para o nosso balanço em caixa e depósitos bancários de 150.000. O balanço apresenta-nos esta característica, não é? Portanto, no balanço, entre o ativo não corrente e o ativo corrente, à medida que vamos baixando, assim, fazemos aqui uma linha vertical no balanço, à medida que vamos baixando, vai aumentando o grau de liquidez. O expoente máximo da liquidez é caixa e depósitos bancários, que já é dinheiro, 150.000. E no que diz respeito ao passivo, entre o passivo não corrente de médio e longo prazo e o passivo corrente, à medida que vamos baixando aqui no balanço, vai aumentando o grau de exigibilidade, ou seja, vai diminuindo o prazo em que vamos ter efetivamente que proceder ao pagamento da dívida. Bom, no nosso manual temos então resolvido tudo isto. Em termos da explicação do processo contabilístico de apuramento dos resultados, este balancete que aqui apresentamos é um balancete do razão, em que as contas de gastos e as contas de rendimentos não estão saldadas. As contas de gastos apresentam saldo devedor e as contas de rendimentos apresentam saldo credor, no caso concreto. E depois temos ali o imposto estimado para o período com saldo devedor. E, portanto, para fazer o apuramento dos resultados da empresa, as contas de rendimentos que se apresentam com saldo credor vão ser todas debitadas. E vamos transferir por crédito de uma conta central, que é a conta resultado antes de impostos. E vai acontecer em relação aos gastos que se apresentam com saldo a débito. As contas de gastos vão ser todas creditadas e vão saldar, exatamente como aos rendimentos, vão saldar. E o débito que está em gastos, portanto, creditamos todas as contas de gastos e debitamos a classe 8 do resultado antes de impostos. E é isso que temos aqui. Ou seja, depois de termos este balancete do 13º mês, fazemos o apuramento dos resultados, começamos por uma conta 81.1, resultado antes de impostos. Esta conta vai receber a débito todos os gastos do período. Estavam concentrados na 61, o custo da mercadoria, na 62, os fornecimentos, na 63, os gastos com pessoal, na 64, gastos de depreciação, perdas por imparidade na 65, a 67 de provisões, a 68 de outros gastos, a 69 de gastos de financiamento. Estas contas estavam todas com saldo a débito. Elas são todas creditadas, tudo salda, e passa tudo para débito de resultado antes de impostos. E o caso dos rendimentos da classe 7, eles estão todos a crédito, neste caso concreto desta empresa, as vendas com 3 milhões, as prestações de serviços com 655.025, os trabalhos para a própria empresa 15.000, os subsídios à exploração 20.000, os outros rendimentos 1.550, tudo a crédito, passa tudo para débito, debita-se estas contas de rendimentos, elas ficam todas saldadas, portanto o próximo balancete vai apresentar estas contas todas saldadas, saldo zero, por crédito de resultado antes de impostos. E agora, resultado antes de impostos tem um saldo credor. Os rendimentos que estão
no crédito são maiores que os gastos que estão a débito. E a diferença dá 82.250, que é o tal resultado antes de impostos. E a conta resultado antes de impostos tem que saldar. Então ela é debitada, que é o lado em que está menor, e saldou, por contrapartida do resultado líquido do período, que é creditado por 82.250. E o imposto estimado para o período, que é a conta 8121, que inicialmente no 13º mês, a nível informático, nós debitamos esta conta pela estimativa do imposto 21.124 e creditamos a conta 2413 pelo imposto estimado 21.124. Foi assim que foi feito o lançamento da estimativa do imposto do período. E, portanto, aqui nos resultados tem ali um saldo a débito, que é precisamente o que estava no balancete, não é? No balancete tínhamos este saldo a débito do imposto estimado para o período. Esta conta agora vai ser creditada, salda, e o crédito, creditando imposto estimado para o período 81-21, vamos debitar o resultado líquido do período. E tudo agora fica concentrado em resultado líquido do período, porque todas as outras contas estão saldadas, todas. E o resultado líquido do período, a crédito tem o resultado antes de impostos e a débito tem o imposto estimado para o período. O saldo credor, que dá 61.126, é o resultado líquido do período. Exatamente como na demonstração dos resultados. Na demonstração dos resultados, temos no final esta mesma informação. O resultado antes de impostos, 82.250. O imposto sobre o rendimento do período, 21.124. E o resultado líquido do período, 61.126. Claro que estes 21.124 é o imposto estimado para o período, mas se a empresa fez pagamentos por conta, quando fizer a autoliquidação no quadro 10 da declaração modelo 22, vai deduzir os pagamentos por conta para ter o valor a pagar ao Estado. Mas aqui, estes 21.124 contemplam coleta, derrama e tributações autónomas. No manual está tudo explicado, ou seja, como se fez o apuramento dos resultados. Temos a demonstração dos resultados, temos o balanço, temos a demonstração dos fluxos de caixa, método direto, obrigatório no SNC, a interligação entre as demonstrações financeiras, que eu já expliquei, porque na demonstração dos resultados apura-se o resultado líquido do período, incorpora o capital próprio do balanço, ligação. No balanço encontramos caixa e depósitos bancários, cujo desenvolvimento entre os recebimentos e os pagamentos daquele ano, mais o que vem de caixa e depósitos do ano anterior, o caixa inicial, temos o caixa final. A demonstração dos fluxos de caixa faz assim esta interligação com o balanço. Demonstração dos resultados liga através do resultado líquido ao balanço em capital próprio. A demonstração dos fluxos de caixa explica como é que se chegou a um caixa final e depósitos de 150 mil entre pagamentos e recebimentos. Demonstração dos fluxos de caixa, regime de caixa, balanço e demonstração dos resultados, regime do acréscimo. Regime do acréscimo, gastos e rendimentos são reconhecidos no período a que dizem respeito, independentemente de pagamento ou de recebimento a ocorrer em período ou períodos subsequentes. Fluxos de caixa, apenas são contemplados os recebimentos e os pagamentos do período. Temos então a explicação da união entre as demonstrações financeiras e depois na parte final, o que é a informação empresarial simplificada o que as entidades têm que entregar em termos de anexos e as dispensas de anexos que abrangem especialmente as micro
entidades e também as entidades que obedecem, as entidades do setor não lucrativo. Depois temos, o preenchimento da IES, conforme eu fiz no software do Portal das Finanças. Depois apresento aqui o anexo A nas demonstrações financeiras, balanço, demonstração dos resultados e demonstração dos fluxos de caixa. A IES, contempla também, eu já tinha referido o anexo L, para além do anexo L, o anexo O, mas que atualmente as entidades estão dispensadas, o anexo P, que é o mapa recapitulativo de fornecedores, o anexo Q, que é o imposto de selo, e o anexo R, que é a informação empresarial. Relativamente ao anexo L, é uma declaração anual do IVA, onde a entidade, o sujeito passivo de IVA, vai inscrever no quadro 03 as suas operações internas ativas, que são as vendas que a empresa fez no mercado nacional, de existências ou de outros bens e serviços, ou de ativo imobilizado, e depois em função das taxas de imposto e de operações que aqui são contempladas. Depois as operações internas passivas, que são as compras que a entidade fez de existências, de outros bens e serviços e de ativo imobilizado. Operações internas significa no mercado nacional, passivas são as compras e que podem dar direito à dedução do imposto. Operações internas no mercado nacional, ativas são as vendas. E depois as operações com o exterior, em termos de imobilizado e outras, nomeadamente de bens, de mercadorias. E temos aqui as transmissões intracomunitárias de bens, vendas feitas à União Europeia, países da União Europeia, aquisições intracomunitárias, compras aos Estados da União Europeia, importações, vendas para fora da União Europeia, transmissões de bens, vendas para fora da União Europeia, exportações, aliás, importações, aquisições ou compras a países terceiros e exportações, vendas para países ou a países terceiros. Importações e exportações têm a ver com transmissões de bens. E depois temos o desenvolvimento do imposto dedutível por taxas. Ou seja, o que a empresa deduziu de IVA durante um ano, é uma declaração anual, em termos de existências, em termos de imobilizado, em termos de outros bens e serviços e por cada tipo de taxa, a reduzida, a intermédia e a normal. Portanto, este é o anexo L, que uma entidade que obedece ao regime geral do SNC tem que entregar, portanto, as micros estão dispensadas. Muito obrigado por ter visualizado esta videoaula e até à próxima.